na minha igreja de onde eu vim, né? Mas lendo a palavra de Deus, aprendi de Jesus. Olha só que maravilha, aprendi de Jesus. Paulo fala, o evangelista também, ele não deve só pregar, como insistir, né? Paulo fala isso com Timóteo, e com toda a doutrina e longanimidade, ou seja, a gente também tem que passar a ensinar a palavra como ela é. Eu lembro que houve uma época em que os crentes, né, não suportavam muito mais a doutrina da palavra, e hoje nem pensar, né? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que nós somos filhos de Deus e nós aprendemos com o Senhor, amém? Vamos usar já a palavra de Deus e vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 17, e nós vamos falar sobre Adão e Eva. Olha só que coisa interessante. Efésios, carta de Paulo aos Éfesos, né? Aos Efésios, né? Capítulo 4, versículo 17, eu vou falar sobre comunhão e santidade. Amém? Amém. Os irmãos já acharam? Quem achou que ganhou? Eu achei. Eu achei. Os irmãos trouxeram a Bíblia, né? Maravilha, né? Eu fui pregar em determinado lugar e eu falei, depois eu fiquei sabendo que o pastor de lá não gosta que lê no celular, não. Eu falei para os irmãos lá que a palavra não tem problema não, a palavra é a palavra. Antigamente era escrito em tábua de argila isso aqui, ó. Depois passou em couro de cabrito. Agora nós estamos com eletrônico, olha que maravilha. Coisa que o crente não está preocupado, ele já está fazendo aí, já chegou aqui no Brasil, né? Você chega em cima, não quer dizer que é o sinal não, mas já é um precursor disso. Você chega assim, faz assim, ó, com a mão em cima, sabia disso, pastor? Sabia? Aí ele sabe quem você é também, ou por onde você anda. O celular já fala por onde você anda. Então isso, pastores não estão ensinando a igreja, porque é a parte financeira, né? Ninguém quer mexer com isso. Mas vamos à palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, né? Capítulo 4, versículo 17, diz assim: e digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram às dissoluções, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O povo de Deus, diga amém. Amém. Fala conosco, Jesus. Abra nossa mente e nos dê entendimento no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Eu comecei o culto aqui, né? Eu e a nossa irmã missionária Marília, e eu li lá no livro de Gênesis, que fala sobre a queda do homem. O senhor me tocou para ler lá e eu li. Uma das coisas que me chamou a atenção é o desaforo de Adão, né? O pecador, ele é desaforado. O crente que vive em pecado é desaforado. Quando Deus procurou por Adão, eu gosto demais dessa passagem. A palavra de Deus nos diz que Adão, assim que ele comeu, que a mulher dele deu ele daquela semente, daquela fruta da árvore, né? Aquilo ali quer dizer o quê? Era um termo. Dali ele não poderia passar. É igual quando você está lá no parque municipal e está escrito assim: proibido pisar na grama.
Então é cerca dessa altura. Se você pisa na grama e entra para poder deitar e fazer qualquer coisa, o guarda municipal chama a sua atenção. E se você insistir, ele te expulsa do parque. E bom será se não te prender. Não quer dizer com isto que Adão e Eva comeu, né? Como muitas pessoas falam, era maçã. Não, era uma árvore que tinha um fruto que era proibido, e esse pecado é o pecado da desobediência, porque Adão e Eva desobedeceu aquilo que Deus falou que não era para fazer. O que nos chama a atenção que Eva, quando o diabo chegou, a Bíblia Sagrada fala que a serpente era mais esperta de todas as animarias do campo. É claro que atrás daquela serpente estava o diabo. Nós sabemos, irmãos, eu sempre falo isso aqui, que o diabo ele usa alguém ou algo, uma circunstância, para nos tirar da presença de Deus. Eu creio que o diabo já percebeu em Eva a concupiscência. Concupiscência é o que? Desejo, é cobiça. Aquilo que você não pode, você quer. E bastou apenas uma torcida na palavra de Deus, uma pequena torcida. Ele fez uma psicologia invertida. É verdade que não podereis comer das árvores do jardim? Não. Deus falou para não comer dessa e nem tocar. Deus não falou não tocar, ele falou não comer. Aí o diabo fez um contraponto dizendo, não é bem assim não. Olha, se você comer, você vai ficar igual a ele. E Eva então comeu e deu o seu marido. Quando a gente está no pecado, deixa ele puxar alguém para o pecado. Vamos lá? Não tem nada a ver não. Isso é conversa fiada. E assim que eles comeram, os olhos abriram. Eles passaram a diferenciar o bem do mal. Puseram para si roupas, túnica, veste, para tapar as vergonhas, as partes pudentas do corpo. E quando Deus vinha, olha que coisa maravilhosa, na viração do dia, quando o dia está virando noite, eles temeram e correram, esconderam atrás das árvores. Outra coisa que a gente aprende, irmão, que o pecado nos afasta de Deus, nos faz esconder de Deus. Você não vê um crente que vive uma vida em pecado tomando Santa Ceia. Você não vê um crente que vive uma vida em pecado frequentando a igreja e glorificando o nome do Senhor. Você não vê um crente que vive em pecado dizendo que o pastor é uma bênção, que o culto foi uma bênção, que a pregação foi uma maravilha. Porque ele está escondendo de Deus. A consciência dele está pesando. Ele sabe que lá fora é treva, que lá fora é o inferno. Mas ele tenta disfarçar. Por causa da concupiscência, do desejo, ele cobiçou, ele quer. E o que me chama a atenção aí, né? Falar igual o irmão Leozinho, que a Bíblia vai nos dizer, né? Que quando Deus virou para Adão e falou, onde é que você está, Adão? Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Mas Deus chamou por Adão, ainda perguntou a Adão. E Adão usou uma palavra desaforada dizendo, quando Deus falou assim, comeste do fruto da árvore que eu te proibi, eu falei assim, a mulher que tu me deste, esse problema aí, fez com que eu comesse. E aí, eu comi. Antes ele falou, eu ouvi a tua voz, e temi e escondi. Então, irmãos queridos, que nós podemos entender que o pecado é traduzido. O que quer dizer pecado? Pecado é separação de Deus, irmão. Separação, transgressão. Mesma coisa que morte. E o que a palavra de Deus nos diz, irmãos amados? Que quando nós tememos ao Senhor, aí nós somos discípulos dele. Agora vamos lá para Efésios, né? Quando Paulo fala sobre as pessoas daí de fora, e muitos crentes que estão vivendo assim, dizem que assim, digo-vos e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam,
também os outros gentios. Na verdade, seu sentido. Se você pegar agora e chegar diante de uma praia, observa bem, a pessoa não está indo só na praia para poder se refestelar, se refrescar. Está errado, Deus? Não, não tem nada demais, não. Aquilo ali é do Senhor, como os frutos do jardim. Mas a mulher coloca uma roupa bem sensual. E aqui no Brasil não tem isso, mas se você for lá na França, as mulheres nem usam a parte de cima mais. E quando pergunta por quê, não, porque eu quero me queimar. Na verdade é o sentido dessa pessoa que já está entenebrecido, já não consegue mais ver o que é errado, ou mesmo se quer, faz igual Adão, usa desaforo para com Deus, dizendo, eu vou fazer sim. Isso também não acontece no nosso meio? Isso não acontece no nosso meio? Quando o crente bate pé e diz, não, o pastor não manda em mim, o pastor não paga minhas dívidas, aquele irmão está falando demais, por que ele não vai cuidar da vida dele? Mas a palavra de Deus, hoje eu estava ouvindo a palavra no rádio, né, e ela está na Bíblia, o irmão falou, mas aquilo me chamou a atenção, que Jesus vai dizer naquele dia, mas vai ser Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu efetuei cura, eu falei novas línguas, Jesus, aparta-te de mim, eu não te conheço. Irmão, a pior coisa que tem é o desdém. Eu lembro aqui no coleginho, aqui embaixo, aqui no Veracruz, a minha professora era uma freira, uma irmã de caridade. E teve uma época que ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, desde pequeno. O que a gente preferia? Um tapa na cara ou alguém desfazer da gente? Todo menino, né? Mas aí teve alguns que falaram assim, eu prefiro tomar um tapa na cara. Eu achei aquilo interessante, guardei aquilo. Por quê? Ela perguntou por quê? Porque o desfazer é pior do que a dor física. Imagina, irmã Sônia, muitos crentes naquele dia vai chegar e o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas eu estava na igreja, eu contribuía, eu dava o dízimo, eu estava ali todos os dias. Mas a vida estava como a dos gentios. Qual a diferença nossa com o pessoal do mundo? A santidade, irmão. Santidade, santo significa separado. Significa que os meus olhos não podem se atentar para a carne, para o adultério, a prostituição, o homossexualismo e todas as outras coisas. Eu não posso pensar em morte, eu não posso pensar em roubar. Quantas das vezes o crente está fazendo uma coisa errada e ele sabe que está errado e fala, não, eu sou fraco, Jesus vai me perdoar. Será? Será, meus queridos, que quando se a gente pudesse chegar lá na África, a gente vê muitos crentes morrendo, dando testemunho. O próprio presidente americano já falou lá com o presidente da Nigéria. Ou ele combate aquele negócio que os terroristas lá estão matando cristãos, crentes e católicos. Ou então ele vai mandar gente lá na América para poder atacar esses terroristas. Por que os crentes estão morrendo? Porque os pastores de lá são homens de Deus. Eles preferem morrer do que largar Jesus Cristo e deixar Jesus apenas alguma coisa. Olha, a palavra de Deus nos diz aqui, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eu sempre detestei esse negócio, assim, olha, eu também sou cristão, eu não faço mal a ninguém, eu respeito meu pai e minha mãe. E às vezes eu vi isso muito lá na faculdade, que me detestava no final de ano lá por isso. O cara chegava perto da gente, Antônio, Feliz Natal para você, que o menino Jesus, eu falava assim, Jesus tem que aguentar isso? Mas tem que ser educado, né? Eu recebi nome de antissocial lá, porque eles faziam as festas deles, me chamavam, batia, ela vai lá, tá lá, um culto é comer. Você não quer isso para mim não? Por quê? Porque eu sou servo de Deus, sou testemunha de Jesus Cristo, e muitas das vezes, irmãos amados, crentes caíam naquilo. Eu lembro que uma vez eu cheguei para sessão de batimento na segunda-feira, e um determinado sujeito virou e falou, Antônio, seu irmão bebeu aqui. Eu esperei até chegar na hora da hora essa, que era de 5 horas para 6, que já tinha todo mundo embora.
E esse cara chama até meu nome, meu sobrenome, chamado Celso, estava lá da Cristã do Brasil. O Celso, vem cá. Eu pregava lá, evangelizava, ganhamos alma lá. Você bebeu aqui? Ah, teve uma festa aí, eu tomei um pouquinho de vinho. Você tomou vinho aqui? Ah, mas é porque lá na congregação, lá, uma vez um ancião me chamou, um almoço lá, não sei o que lá mais, ele tirou debaixo da mesa um garrafão de sangue de boi, aqueles vinhos de 5 litros, e pôs para mim. Eu virei e falei assim: ô irmão, isso é lícito, ancião? E o ancião falou: se o teu coração te condena. Aí eu fui e bebi. Disse: maravilha, você bebeu lá, mas aqui você não vai beber. Por quê? Eu estava evangelizando. A palavra de Deus nos diz que nós somos luz nesse mundo de trevas, amém, igreja? E Jesus veio buscar a sua igreja. E quando a palavra de Deus diz: entenebrecido, eles lá estão cada vez mais enganados, viu? Mas nós não. Nós temos a obrigação de ter uma vida com Deus. A Bíblia Sagrada nos fala que é assim que Adão e Eva pecou. Presta atenção. Deus virou para Eva e lançou sobre ela uma sentença sobre Adão. Ele falou: olha, por causa de vocês, presta atenção, por causa de vocês, maldita será a terra. A terra foi amaldiçoada por causa dos homens. A palavra de Deus nos diz, Paulo fala que os animais, a natureza, geme aguardando o dia da redenção. Ou seja, isso quer dizer que o que está aí não está vivendo um modo errado por causa nossa, porque o animal ele não pecou, ele não tem entendimento, e ele faz o que é por causa nossa. Então a palavra de Deus nos diz no livro do Apocalipse: no reino de 1000 anos, os animais se tornarão como eram, sem ferocidade. Por quê? Porque o Senhor estará governando sobre essa terra. Então chama a atenção dos irmãos: quem traz o erro e quem faz as coisas erradas é o ser humano. E não é aceitável que o crente, entendeu? Aceita isso. A Bíblia Sagrada fala assim: olha, quanto ao trapo passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência dos enganos. O que é despojar do velho homem? Vou dar um exemplo aqui do Edas. Chega lá na obra, você não está fazendo obra ainda, Edas? Você se despoja daquela roupa assim, né? Se você for subir para cima da cama, a Marília vai falar: ah, não. Geralmente mulheres têm uma olfato mais refinada, ela fala: mas você está cheirando, você está fedendo, a suor é CC. Despojar do velho homem é tirar aquilo que nós lá atrás glorificávamos, achando que era bom, e se tornar um padrão de santidade que o Senhor precisa para que a igreja possa romper em fé no nome de Jesus. Amém? A gente vai aprender muita coisa. Quando eu comecei no Evangelho, a gente buscava pelo batismo do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo. E passou um tempo, eu pensei: mas por que está acontecendo que não é a mesma coisa? Eu entendi, fui para a palavra, fui examinar, para que haja manifestação do Espírito Santo, para que haja dom do Espírito Santo, para que haja poder sobre os demônios, é necessário santidade. O que é santo? Separado do mundo. Você jamais vai ver um pregador que ora e expulsa demônio, que Deus opera na vida dele, vivendo uma vida colada com isso aí. Pode até enganar um tempo, até o dia que o diabo vai levantar alguém para fazer ele passar vergonha. Então, irmãos amados, quando nós pegamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus nos chamou para estarmos junto com Ele, caminhando com Ele, em comunhão com Ele. Amém? E isso, irmãos amados, para isso nós temos que fugir da desobediência. Aquela desobediência que Adão e Eva pegou e jogou em nós. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E quando nós começamos a viver como um novo Adão, que é Jesus, preste atenção. O que a palavra de Deus nos diz quando Pedro que negou Jesus durante 3 vezes, e que já estava praticamente desviado, Jesus recuperou ele. João vê. Esse Pedro agora não tinha lugar mais para onde ele orar e pôr a mão. O que acontecia com Pedro quando Pedro passava? Eles colocavam os doentes no chão e Pedro passava à sombra de Pedro, curava as pessoas, porque ali era Deus na vida do glória nosso a Deus, glória irmão. a Deus.
Aí você fala, mas isso não é para mim, irmão, porque Pedro era especial. Isso não é para mim, irmãos, porque Paulo era especial. Onde é que você está vendo a especialidade em Paulo e em Pedro? O único que Deus dá testemunho dele e fala que ele é assim, especial. Ele fala, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Livro de Mateus capítulo 4, é Jesus Cristo. Nós somos todos iguais, mas podemos fazer a diferença quando nós temos uma vida voltada para o Senhor. Amém, igreja? O diabo está perdendo tempo, não. Meu pastor, meu pai na fé, fala que o diabo faz o caldeirão. Toda sujeira vai jogando ali. Né? Depois que está cheio, seja um mundano, seja um crente. Seja um crente normal, seja um pastor. O diabo mete o pé aqui, paf! Aquilo revira e fica uma vergonha. Quantos pastores estão envergonhados aí, irmãos? Quantas igrejas estão sofrendo por causa da cobiça, da ganância de pastores? Quantos crentes estão vivendo uma vida mais ou menos? Aí você lá, Antônio Céu, você gosta de julgar? Não, irmão, porque esta é a obra de Deus. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus deixou para nós. E a palavra de Deus nos diz que numa casa há vasos para honra e para desonra. Para desonra é aquele de barro que fica lá no jardim, vem um sapo mija nele, vem um bicho mija nele, um cachorro mija nele. Mas o vaso de honra, ele fica no lugar alto, ele é feito de ouro. E este vaso de honra que Deus quer que nós possamos ser, amém? Para toda boa obra no nome dele. Glória a Deus, glória a Deus. Ou será que queremos ficar só falando, né? Quem fala mais isso é eu, Edson e da igreja passada. Os outros não sabiam nem ler direito. Os irmãos que andavam de chinela havaiana e vestidos de chita, né? As mulheres, né? Como diz a nossa irmã, as irmãs do copo, mas Deus operava. Ô irmãos, é melhor nós estarmos descalço, com a pior roupa que tem, cheio da graça de Deus, do que estar nos grandes palácios, irmão, nas grandes catedrais, entulhado de pecado. Mas o pecado é como se você raspasse a sua garganta. Presta atenção. Raspasse, tirasse aquela nojeira da sua garganta e cuspisse na face de Deus. Viu, meus queridos? Adão, depois que ele pecou, começou a ver as consequências. Não é? Se você olhar, a família de Adão não era muito bonita, não. Viu? Não era bonita, não. Davi, se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o diabo enrolou ele por causa da concupiscência, da cobiça. Um homem que tinha várias esposas, cobiçou a esposa do seu capitão Urias. Se você olhar a família de Davi também, não estava bonitinho. Irmão matou irmão, irmão estrupou a irmã. Viu? Sansão, eu gosto mais dessa parte, Sansão. A palavra de Deus nos diz que Sansão, por causa da afronta dos filisteus, o Espírito de Deus apossou de Sansão. Presta atenção. Apossou de Sansão. E ele foi lá no arraial dos filisteus e matou muito, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus na vida dele. Ou quando nós começamos a ter uma vida para a glória do nome santo do Senhor, os principados e potestades começam a cair por terra no nome de Jesus, amém? Quando nós começamos a ter uma vida que louva e glorifica o nome do Senhor, pessoas vêm para a igreja, o Espírito Santo toca nele lá na casa dele, e ele começa a encher a igreja, e a palavra fala. Você não precisa nem pregar, o louvor fala. A pessoa sente a graça de Deus, sente que precisa mudar de vida, porque vê naquela congregação a presença gloriosa do Senhor. Mas isso é para nós todos, irmão. Não adianta só eu, ou só pastor eu, ou só pastor Eros, ou nosso irmão evangelista Ares. Para nós todos. Por isso que eu falei aqui no começo, uma das coisas que arrebentou com a igreja é a doutrina da prosperidade e a política. Ó varão, Deus está falando comigo que você vai ter um carro. Vai lá na Nigéria, irmão. Vai lá na África. Os crentes não têm nada. Mas eles oram. Estava vendo um missionário falando agora na internet.
4 horas. Eu passei por isso para vocês estão batendo. Culto de 4 horas. Eu tinha que pregar pelo menos umas 2 horas. Mas Deus operava. Porque quando as coisas estão boas, acontece igual quando Paulo foi pregar, ele atravessou a noite. Quando as coisas estão boas, a mensagem é maravilhosa. O louvor é maravilhoso. Ah, mas isso é a culpa do pastor Edson, não faz. Que nada, irmão. O pastor apenas conduz ovelhas. Isso é a nossa culpa. É a culpa. Se você for nos ministérios aqui, você vai ver plano de domingo ele está esvaziado. E o diabo está gostando. Viu? Não é tanto interesse para o diabo pegar o crente e dizer a ele não. É deixar ele morrer. A palavra de Deus nos diz aqui, olha, despojados velho homem, que se corrompe pela concupiscência dos enganos. Então, meus queridos, que Deus possa falar melhor ao coração meu e seu. Que Deus possa tocar. Paulo fala que porque deixar é mentira e falhar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu falo com os irmãos porque não existe nada na terra, nem as poderosas, nem o Pentágono americano, que é o departamento da guerra americano. Não existe mais poderoso na terra do que a igreja do Senhor. Mas quando ela está em pecado, o diabo pisa nela. Levanta aqueles falsos que querem isso aqui. Não tem problema, não é? Não tem problema. Não sei nem se tem um pastor dizendo que estava vendo um homem estava pregando. Dá até nojo falando de brusinha, de minissai, de salto alto. É a chamada igreja inclusiva. E nós estamos engolindo isso. Sabe por que estamos engolindo isso? Porque falta em nós a coragem de começar a jejuar e orar e dizer não para o pecado. Falta em nós aquele desejo de falar como falou Davi com o gigante. Já pensou se Davi chegasse lá e falasse, espera aí, Golias, espera aí, vamos combinar aqui, não precisa disso tudo não. Não é assim que nós temos feito? Não é assim? Não precisa disso tudo não. Vamos chegar num acordo comum. Né? Mas Davi falou assim, olha, tu vens a mim, né? Mas eu vou contra ti porque afrontaste o Senhor dos exércitos. E hoje mesmo cortarei a sua cabeça e darei às aves do campo e às bestas feras do campo. A palavra de Deus nos diz que aquela criança, aquele rapazola, derrubou um homem de quase quantos metros, neném? Eu sei quem, eu sei Riel, sei. Quantos metros dá mais ou menos um gigante? 3 metros. Uns 3 metros, olha só, meu irmão. E aquela turma, Samar, Abinadad, o outro lá que não sei, irmãos dele, cada um forte, cada braço e tudo mais, comia. Depois que Moisés fez o ato profético e falou, olha bem, porque vocês nunca mais vão ver esses egípcios, porque o Senhor pelejará por vós. Depois que Moisés estava do outro lado, que o povo estava tudo do outro lado, Miriam pegou o tambor e começou a bater e cantar só o Senhor na Deus. A mesma coisa, irmãos de Davi. Glória a Deus. Bando de covarde. O menino estava cheio do Espírito de Deus e Deus usou aquele menino. Amém? Assim é nós, irmãos. Nós temos que nos olhar para a igreja, ninguém nem ser, não. Eu? E olha, eu fico imaginando assim, meu Deus, Deus sabe do meu coração, fala isso diante do Senhor. Desejo de um dia nós temos um lugar nosso. É uma coisa que eu não vou abrir mão de jeito nenhum, porque eu não sou pastor, eu sou evangelista. De batizar as pessoas. E ver, né, Neném, igual nós vimos, né? Muitas pessoas em fila caminhando, batizando. Né, irmãos? Pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias da graça de Deus. Pessoas se arrependendo, confessando pecado. Nosso Deus não mudou, não. É nós que nos tornamos cada vez mais parecidos com o mundo. Viu? Sabe o que você quer dizer com isso, Antônio Celso? Você sabe, o Espírito de Deus está com você, irmão. Quando eu faço acordo com o mundo, quando eu minto para mim mesmo, quando eu digo não, tá tudo bem, eu estou enrolando, quando eu já não tenho mais prazer na oração, quando eu faço com uma pessoa muito próxima de mim e só tem críticas, só crítica. A palavra de Deus nos diz, vou terminar aqui.
Terminando aqui, porque senão nós vamos até 10 horas. Paulo da fala, irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Depois ele diz, não deis lugar ao diabo. Você já viu pregador endemoniado? Não. Já viu pregador diante do demônio, por exemplo, não ter ação? Já viu, já? Já viu alguma crente endemoniada, irmã Maria? Você já viu? Já viu? Não é bonito, não é? Não é bonito. Né, neném? E o desviado? Você encontra a moça que está na igreja, né? Nós estamos até conversando com a Maria aqui, as irmãs do coque, né? Nós não somos do coque, mas tem irmãs que tem cabelão igual ela, da irmã lá, né? Serve a Deus, está com a roupa dessa, né? Um pouco encontra às vezes lá, a irmã toda cabelo cortado, igual homem, né? Não tem isso? Andando igual homem, de bermudão, que negócio tudo. Desculpa essa pessoa, é uma desgraça. Por que é a desgraça? Porque o diabo é desgraçado, tem arruinado o povo de Deus. Então o que você tem que fazer? Você não tem que apontar o dedo e criticar, não, mas dizer para a pessoa, Jesus te ama, vou lá na igreja. Ou então prega para a pessoa, porque o diabo não está perdendo tempo. O diabo sabe que essa batalha já está perdida para ele, mas enquanto ele puder fazer, hora que a nossa cara ele vai fazer, e nós sabemos disso, porque eu falo, para vergonha minha, eu não sou 10% do crente que eu era. Para vergonha minha, eu posso arrumar alguma desculpa. Ah, porque eu estou velho, estou cansado, não isso mais aqui, mais nada. Se você pegar a palavra de Deus, quando Jesus foi apresentado, ele foi apresentado por um sacerdote e uma profetisa. Eles eram o quê? Velhos. É sério. Não é? Vamos colocar isso aqui. Vem cá, pastor.